Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Para começar, eu queria falar que essa minha edição é a coisa mais linda da editora Intrínseca. A capa é dura, vocês podem reparar que é como se tivesse umas manchinhas de giz aqui na capa. Eu achei esse detalhe super legal, aqui atrás também. E eu não conhecia o livro, eu fiquei muito curiosa para ler essa história e eu acho que vocês vão adorar. Vou contar pra vocês. O livro começa com um prólogo em que o narrador conta que um corpo de uma garota foi encontrado e que, apesar de todos os esforços da polícia, a sua cabeça nunca foi localizada. E para vocês entenderem a história, é importante vocês entenderem como a narrativa do livro funciona. A história é contada em duas épocas do tempo diferentes. Em 1986, que é o passado do personagem principal, quando ele tinha 12 anos, era criança, e em 2016, que é o presente dessa história. Então, cada capítulo é um tempo diferente, ele vai alternando, 86, 2016, 86, 2016. E aí os capítulos terminam sempre com alguma coisa muito chocante que aconteceu e você fica super curioso pra saber e entender mais, e aí do nada muda o tempo e aí você se depara com outras coisas e depois volta. Então assim, é uma narrativa que te prende muito, você fica muito curioso pra saber o que acontece e as coisas vão se desenrolando lentamente até você ter todos os planos na mesa. Eu achei isso bem legal porque me atiçou muito, me deixou muito curiosa e foi o que me fez ler esse livro assim em um dia praticamente. E o personagem principal é o Ed, ele é uma criança de 12 anos. O pai dele é um escritor freelancer que não tem muito sucesso e a mãe dele é uma médica que trabalha com aborto na clínica da cidade deles. E eles são uma família comum. O Ed, ele tem um grupo de amigos que todos têm apelidos, então tem o Gavi Gordo, que o apelido dele é porque ele é gordo, o Mickey Metal, que é porque ele usa aparelhos, o Ropo e a Nick, que é a única menina do grupo e por ser menina ela não tem apelido. E esse é o grupo de amigos dele. E aí, em um dia, o Ed e os seus amigos, eles vão para uma feira que tá tendo na cidade, uma espécie de parque de diversões. E muitas coisas acontecem e em algum momento um brinquedo chamado Twister se solta, assim, ele quebra e ele despenca e cai em cima de uma menina. A menina, ela fica com o rosto dilacerado, muitos machucados. Ela estava acompanhada de uma amiga loira, é importante lembrar disso porque essa menina loira vai surgir depois nessa história. E a menina tá passando mal, morrendo ali no chão e o Ed entra em desespero, não sabe o que fazer até que surge a figura do Sr. Halloran, que futuramente se torna o professor de inglês dele, mas até aquele momento era um desconhecido de aparência muito estranha, porque o Sr. Halloran é albino, então ele era todo branco, ele usava roupas escuras, chapéus, e ele se vestia de uma maneira muito diferente, então logo chamou a atenção do Ed, e ele e o Sr. Halloran foram ajudar essa menina chamada Elisa, que sofreu o acidente. E eles se tornaram os heróis locais da cidade na época e todo mundo parabenizou eles por terem socorrido a Elisa. Com o passar da história, a Elisa vai no hospital, vai se curando e o Sr. Halloran começa a ter uma relação com ela, de ir visitá-la e saber como ela está e tudo mais, mas o Ed não quer saber disso, ele se sente muito mal lembrando daquele dia, porque se não fosse o Sr. Halloran, ele teria fugido, porque ele se diz um covarde que não teve coragem de ajudar. E esse acontecimento marca toda a história do começo do livro. É aí que tudo começa a acontecer, a dar errado praticamente. E aí o livro vai para 2016, no futuro. O Ed, ele já é adulto, ele é professor de inglês e ele visita o bar do Gavi Gordo. Ele comanda um bar, um pub. E logo você nota que o Gavi Gordo agora anda de cadeira de rodas, ele se torna um cadeirante. E o Ropo continua amigo deles, mas o Mickey, nem sinal, ele não está na cidade. Então você já fica curioso se perguntando, meu Deus, o que aconteceu com o Gavi Gordo? Por que ele é cadeirante? Onde é que está o Mickey? O que aconteceu? E aí a história vai contando todo o enredo até a gente chegar às descobertas. Nessa época também o Ed, ele tem uma inquilina que mora na casa dele. Ele já tem seus 40 e poucos anos e a Chloe, essa menina que mora com ele, tem seus 20 e poucos. Ela trabalha numa loja de roupas hipster, ela é toda diferentona. E eles moram juntos porque o Ed não tinha condições de pagar a casa sozinho e a Chloe precisava de um lugar para morar. O pai do Ed morreu de Alzheimer e a mãe dele se casou de novo com um homem banqueiro bem rico e eles moram no interior, então o Ed não tem muito contato com a mãe dele, só pelo telefone. Voltando para 86, no decorrer da história, o Gavi Gordo faz uma festa de aniversário e logo todos os amigos vão para a festa e acontece um incidente bem incomum. O pai da Nick, a menina do grupo, ele é o reverendo da cidade. E apesar dele ser um membro da igreja, ele é bem
controverso, porque ele bebe muito, ele se mostra um pouco agressivo nas suas atitudes e tem uma relação bem conturbada com a Nick. A impressão que a gente tem é que ele maltrata ela, enquanto você vai lendo o livro, a impressão que você tem é que ele maltrata ela, sabe? E aí nessa festa, o pai do Ed dá um soco na cara do reverendo, briga com ele e chama a atenção de todo mundo, causa um grande alvoroço e eles acabam indo embora. E você suspeita, tipo, por que que o pai do Ed, um homem super certinho, bateu no reverendo, o cara da igreja que era pra ser, tipo, o mais certinho da cidade. Então aí você já começa a criar suspeitas do que pode estar acontecendo na história. E um dia, o grupo de amigos resolve usar os símbolos de Homem de Giz para se comunicar. Então eles decidem que cada um vai ter uma cor e eles criam símbolos especiais. Por exemplo, um símbolo específico eles desenham na rua em frente às casas uns dos outros, que quer dizer vamos nos encontrar no parque. Aí o outro quer dizer vamos nos encontrar na escola. Aí o outro, urgente, preciso falar com vocês, vamos nos encontrar no parquinho. Então eles começam a usar esses símbolos de homens de giz para se comunicar entre eles como uma espécie de código secreto. Só que o livro ele tem uma mistura de realidade com o paranormal, assim. Então o Ed ele sofre de sonambulismo, ele começa a ter vários pesadelos. E em uma noite ele sonha que um corpo foi encontrado na floresta. E ele começa a achar aquilo muito estranho, porque o sonho foi super real. E aparecem homens de giz dizendo que ele sabia quem tinha matado a menina. No dia seguinte ele vai até essa floresta e ele realmente encontra um corpo. O corpo da Elisa, o mesmo corpo que a gente leu no prólogo. E a Elisa, a menina que sofreu um acidente no parque. E o Ed fica chocado, porque tipo, ele nunca tinha visto um corpo antes. Só que o Ed, ele também não é 100% normal, assim, digamos assim. Ele tem uma espécie de necessidade de roubar coisas. Então, ele vê que a Elisa tá usando um anel. E ele sente a necessidade de roubar aquele anel. É como se fosse um cleptomaníaco. E ele pega aquele anel pra ele e guarda. E ele pega a cabeça da Elisa e esconde. Eu sei, parece estranho. Quando você lê, você acha muito estranho. Tipo, você tem dificuldade de confiar no Ed. Por que ele faria aquilo? Mas ele descreve no livro que foi uma necessidade que ele teve, que ele não conseguiu explicar e ele simplesmente fez. E ele escondeu a cabeça. E aí ele desenhou vários homens de giz em algumas árvores, meio que para marcar o caminho até o corpo. Mais tarde, ele desenhou homens de giz na frente das casas dos amigos, inclusive na dele mesmo. E todo mundo ficou se perguntando, quem fez esse desenho? Foi você? Foi você? E o Ed, não fui eu, foi você? E eles acharam muito estranho, quem poderia ter feito aquele desenho? E eles seguiram o que os símbolos diziam até chegar na floresta e encontrar o corpo da Elisa. E o Ed agiu como se não tivesse sido ele, como se ele não soubesse daquilo. Até então a gente não sabe disso no livro, a gente só vai descobrir depois. Mas eu já tô contando pra vocês porque é importante pra gente entender a narrativa. E aí a polícia chega, começa toda a investigação e tudo mais. E aí começa a grande correria de descobrir quem matou a Elisa, quem foi o assassino, quem era o culpado, por quê e como tudo isso aconteceu. Então agora a gente vai entrar na parte dos spoilers. Se você não quer saber o que vai acontecer, se você pretende ler esse livro, eu recomendo que você não assista a partir de agora, porque é importante que você tenha experiência e descubra por conta própria tudo o que acontece. Então eu vou deixar aqui embaixo, na legenda, o tempo certo para você pular até a parte em que não vai ter mais spoilers, para você ficar seguro de que não vai descobrir nada, tá? Então eu vou deixar aqui. Então vamos lá agora para a parte dos spoilers. A primeira coisa que o Ed faz é ir até a casa do Sr. Halloran. Ele já tinha ido uma vez anteriormente na casa do Sr. Halloran, quando ele sofreu um caso de bullying e o Sr. Halloran meio que acolheu ele. E quando ele entrou na casa do Sr. Halloran, ele viu que o Sr. Halloran é um artista, ele pintava, e ele tinha feito várias pinturas da Elisa. Quando ele visitava ela no hospital, eles meio que tinham um romance. Só que ele não era muito público, porque o Sr. Halloran era adulto, e apesar da Elisa também já ser um pouco mais adulta, ela ainda era muito jovem pra ele, né? O Sr. Halloran devia ter seus 40 e poucos anos e a Elisa seus 20 e poucos. Então eles mantiveram isso em segredo. Por isso que quando o Ed achou o anel, ele quis levar pro Sr. Halloran, porque era uma forma dele ter de se lembrar da Elisa. Ele deveria estar muito triste com o assassinato da namorada. Chegando na casa do Sr. Halloran, ele notou que a porta estava aberta e ele entrou e chamou o Sr. Halloran, chamou e não achou ninguém na casa. Ele deixou o anel em cima da mesa e ele notou que tinha uma mancha estranha no teto, mas enfim, ele ignorou e foi para casa.
Mais tarde, descobriram que o Sr. Halloran havia se suicidado na banheira e que a banheira vazou sangue, por isso aquela mancha estranha no teto. E quando a polícia foi investigar e recolher o corpo do Sr. Halloran, eles encontraram o anel da Elisa em cima da mesa. Então, o Sr. Halloran passou a ser o principal suspeito do assassinato da menina. Numa tentativa do Ed de tentar ajudar e agradar, acabou tornando o Sr. Halloran o principal suspeito. E o Ed sofre muito com a morte do Sr. Halloran, porque o livro mostra que eles vão tendo uma relação super legal de amizade, então ele sofre muito com isso. E aí, a mãe do Ed, que trabalha em uma clínica de aborto, começa a sofrer alguns atentados. O reverendo e o seu grupo de devotos de seguidores, eles começam a criar manifestações e começar a fazer passeatas e protestos contra a clínica de aborto, porque eles são super religiosos, eles acreditam que o bebê tem que nascer independente do que aconteça. E começam a acontecer atentados na casa do Ed, eles mandam um coração de porco dentro de uma caixa, eles jogam um tijolo na janela, e os pais começam a ficar preocupados com a segurança deles. No livro você tem a impressão de suspeitar do reverendo, afinal ele é o líder desse grupo todo, e é muito estranho tudo isso acontecendo. E lembra que eu falei pra vocês lembrarem da menina loira, a amiga da Elisa no parque de diversões? Então, ela é uma das membros desse grupo de protesto, e um dia, do nada, ela chega até a casa do Ed, da família, começa a chorar e conversar com a mãe do Ed. O Ed não escuta o que acontece, mas ele acha super estranho, porque até então ela estava contra eles, e do nada ela apareceu ali. Acontece que essa menina engravidou, e ela estava querendo abortar. E ela estava passando por um grande conflito interno, enfim, por vários motivos, e é importante lembrar disso porque isso vai ser importante para a história. E aí um dia, o Sean, irmão do Mickey, morre afogado em um rio perto da floresta. E mais uma vez o Ed tem pesadelos com um menino sendo morto no rio, morrendo afogado, e mais uma vez aquilo se concretiza, então você fica muito suspeitando de que tem algo paranormal acontecendo, que o Ed tá por trás de alguma coisa, assim, as suspeitas começam a aumentar muito, e ele começa a ter visões de homens de giz entrando na casa dele, e ameaçando ele, falando, você sabe quem fez, e você fica, meu Deus, quem fez? E assim, é muito emocionante você ler. E aí começa o mistério de quem matou o Sean. Será que foi um acidente? Será que ele morreu? O Sean, na cena do crime, eles encontram a bicicleta no rio, como se o Sean estivesse tentando pegar a bicicleta que estava no rio e acabou se afogando. No final da história, a gente descobre que foi o Gavi Gordo quem roubou a bicicleta do Sean, numa espécie de brincadeira de uma vingança por praticar bullying com eles. E o Sean acabou se afogando, e o Gavi Gordo meio que não teve culpa, mas nunca teve coragem de admitir que foi ele que roubou a bicicleta. Bom, e aí teve o enterro do Sean, do irmão do Mickey. E os amigos, claro, estavam presentes, e o Hopo levou o cachorro dele, que já era velhinho. E o Mickey estava revoltado, porque perdeu o irmão, ele estava com muita raiva dos amigos, com muita raiva do mundo, e fugiu do funeral no meio da cerimônia, assim. E acabou que o cachorro do Hopo também sumiu no meio do funeral, ele fugiu. E depois, procurando pela cidade, os meninos encontram o cachorro do Hopo morto, envenenado. Então a impressão que a gente tem é que o Mickey envenenou o cachorro do Hopo de propósito. No final a gente descobre que na verdade não, foi a mãe do Hopo que estava começando a ter Alzheimer, uma espécie de demência, que sem querer confundiu a comida do cachorro com uma espécie de veneno de barata. Mas também a parte de descobrir quem matou o cachorro é bem prolongada, assim, o mistério de quem matou, as motivações, e a gente acaba suspeitando do Mickey. Bom, e desde a morte do cachorro, o Hopo ficou com o pé atrás com o Mickey. Ele sentia raiva e não gostava das coisas que o Mickey fazia, e sempre achou que foi o Mickey que matou o cachorro dele. Então, em uma noite, meio que pra se vingar, ele adulterou a bebida do Mickey, colocou alguma coisinha pra ele alucinar e bater o carro. Acontece que ele não sabia que o Gavi Gordo ia voltar com ele naquele dia. E eles sofreram um acidente, bateram numa árvore, o Mickey saiu sem nenhum arranhão, mas o Gavi Gordo acabou ficando numa cadeira de rodas, ele perdeu os movimentos, ficou muito ferido. E o Hopo nunca se perdoou por isso, porque eles eram melhores amigos, depois de adulto, inclusive. E o Hopo nunca contou isso pro Gavi Gordo, ele conta isso pro Mickey no futuro. E o Gavi Gordo nunca fica sabendo que ele foi o motivo do acidente. E com tudo isso acontecendo na vida do reverendo, os protestos, as manifestações, surge um boato de que o Sean, o menino que morreu, havia estuprado a menina loira, amiga da Elisa, que estava grávida. E aí, enfim, começou um grande debate na cidade, e um dia, do nada, o reverendo sofre um atentado.
Ele é encontrado deitado na igreja dele com as costas todas machucadas, ele foi atacado, tudo ensanguentado. A igreja estava toda desenhada com homens de giz, com peitos e pênis grandes, numa espécie de coisa sexual assim. E a polícia chega para investigar e não descobre quem fez o atentado. E o reverendo acaba indo ficar numa clínica de internação. Ele meio que fica lelé da cuca e ele fica lá internado. No futuro a gente descobre que foi a Nick quem desenhou os homens de giz, não foi ela que atacou o pai. Mas ela desenhou os homens de giz porque ela odiava o pai dela, ele maltratava ela e ela simplesmente não suportava mais ficar com ele. Depois que o pai dele foi internado, ela foi morar com a mãe dela e não voltou mais para a cidade. Bom, enquanto vai tudo se desenrolando e os mistérios acontecendo, e mortes surgindo, e homens de giz aparecendo, e sonhos, e premonições, e suspeitas, em 2016, no futuro, quando o Ed é adulto, o Mickey aparece na cidade de volta, dizendo que quer escrever um livro sobre a história que eles viveram e que ele sabe quem foi o verdadeiro assassino da Elisa. Na hora, o Ed fica meio extasiado, diz que vai pensar, que ele não sabe se quer participar disso, e o Mickey acaba indo embora, e eles marcam uma reunião no dia seguinte para conversar melhor sobre isso. O Ed oferece uma carona pro Mickey, mas ele diz que quer ir andando para esparecer, que ele tá num hotel ali perto e, enfim, vai chegar lá e vai descansar. Só que o Mickey nunca chega no hotel. O Ed tenta ligar pra ele no dia seguinte e ele não atende. O Ed estava desaparecido. Ele vai até o hotel e o hotel diz que ele nunca voltou. E a gente acaba descobrindo que o Mickey foi fazer um passeio na floresta e foi morto igual o irmão dele, afogado no rio. E aí surge um mistério, tipo assim, cara, o Mickey sabia quem havia matado a Elisa e do nada ele aparece morto. Será que foi a mesma pessoa que matou ele? E por que mataram do mesmo jeito que o irmão? O que tá acontecendo? E aí surgem mais as dúvidas e questionamentos de tudo o que aconteceu. Um dia o Ed briga com a Chloe e ela vai embora do apartamento e ele fica muito triste. E ele vai até a loja em que ela trabalha procurar ela. E ele descobre que na verdade ela não estava mais trabalhando lá fazia alguns meses. E ele começa a conversar com os funcionários e eles falam: ah, a gente viu a Chloe brigando com uma menina ruiva, uma tal de Nick. E aí o Ed fica: Nick, minha amiga, voltou pra cidade? Por que ela tava brigando com a Chloe? De onde elas se conhecem? E aí ele vai atrás da Nick, ele encontra a Nick, eles conversam e ele descobre que a Chloe é na verdade meia-irmã da Nick. A Chloe é a filha da menina loira que estava grávida. Então se elas são meia-irmãs, quer dizer que a Chloe é filha do reverendo. Então quer dizer que foi o reverendo quem engravidou a menina loira. Não entendi direito se ele chegou a estuprá-la ou se eles tinham uma relação, mas ele ficou com muito medo das pessoas descobrirem essa relação deles. Afinal, ele era um reverendo, um homem respeitado da igreja e ela super jovem, criança até, e ele não queria que ninguém descobrisse. Então é chocante a parte em que a gente descobre que a Chloe é filha do reverendo, meia-irmã da Nick, e que ela só foi pra casa do Ed para tentar descobrir sobre o passado dela e investigar o que estava acontecendo. E aí o Ed, quando tem essa informação, começa a suspeitar de algumas coisas e algumas coisas começam a fazer sentido. E ele resolve visitar o reverendo na instituição. Depois de muito acontecer no livro, uma coisa que eu não vou me detalhar muito em como ele chegou a esse resultado, ele descobre que no meio da noite o reverendo foge pela janela do instituto e vaga pela cidade. E a gente acaba descobrindo que foi o reverendo quem matou o Mickey, afogado, e foi o reverendo quem matou a Elisa em 1986. Acontece que ele havia marcado um encontro com a menina loira, inclusive eu tô chamando ela de menina loira o vídeo todo porque eu não lembro o nome dela. Ele marcou um encontro com a menina loira na floresta, só que nessa hora a Elisa tava lá, e ela havia pintado o cabelo de loiro. E a Elisa de costas, ele confundiu achando que era a menina loira e foi lá e matou a Elisa. E quando ele viu que era a Elisa, ele pirou, assim, tipo, não era pra ser ela, voltou pra instituição, ninguém sabia que ele havia fugido e fingiu que nada aconteceu. Ele queria matar a menina loira para ela não falar que eles tinham tido um caso. Então, meio que foi um acidente, ele acabou confundindo as meninas, por isso que ele matou a Elisa e depois matou o Mickey. Não porque ele sabia que o Mickey sabia que tinha sido ele que assassinou, mas porque ele já estava numa espécie de loucura e ele viu o Mickey andando na floresta e simplesmente matou ele porque ele fugia todas as noites para a floresta. E aí o reverendo é preso e tudo é esclarecido.
Só que o livro termina a gente ainda com o pé atrás no Ed, porque, tipo, mesmo ele tendo descoberto tudo e passado por um monte de dificuldades, um monte de coisas malucas, e sofrer com sonambulismo e depois Alzheimer, que ele vai ter também igual o pai dele, e tudo isso que acontece, ele ainda continua roubando objetos. Ele roubou a cabeça da Elisa, escondeu assim na casa dele. Então tem várias coisas que ele faz que tornam a identidade dele duvidosa. Até agora eu não entendi se eu gosto ou não do Ed, se a gente pode ou não confiar nele. Eu acho que isso torna a leitura muito legal. Atenção, parte livre de spoilers, agora você tá seguro pra assistir, então vamos lá. A CJ Tudor, ela é super inspirada em Stephen King, então a gente lê e tem aquela sensação, igual no It, a Coisa, em que o grupo de amigos tenta resolver um mistério. Até em Stranger Things, quando coisas sinistras começam a acontecer e o grupo de amigos tá lá na cidade tentando desvendar tudo. Então é uma leitura muito legal. Eu li super rápido, é super instigante você querer descobrir o que aconteceu. E eu começava a ler assim com todas as minhas teorias e tipo, meu Deus, sabe o que tá acontecendo? Então assim, eu gostei bastante. Eu não conhecia a CJ Tudor, foi o primeiro livro que eu li dela. E já li mais, vou gravar, vai ter vídeo depois aqui pra vocês. Mas eu indico bastante. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. E aproveita para me recomendar um livro que eu ainda não falei no canal, algo que eu não conheço, eu quero saber o que vocês estão lendo. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no meu canal, tudo isso que vocês já sabem. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!